queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos. Hoje é domingo, dia 19 de julho, celebramos o 16º domingo do tempo comum. Iniciamos mais uma semana meditando, rezando a palavra de Deus. Este domingo a palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus, ele garante que o reino está presente entre nós, caminhando rumo à sua realização definitiva, independentemente das condições adversas da nossa história. No tempo da espera, do cultivo e do desenvolvimento até a colheita, nós somos convidados a prestar atenção ao reino de Deus que se realiza no silêncio, sem grandes publicidades, só percebido pelos pequenos e pelos que aderem ao projeto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos, depois da parábola do semeador, o discurso sobre o reino de Deus continua com outras parábolas, sempre dirigidas àquela multidão que seguia Jesus. O joio, o grão de mostarda e o fermento. A parábola do joio, ela é seguida de uma explicação que Jesus dá aos discípulos. O joio é um tipo de graminha que com muita dificuldade pode ser arrancada da terra. Hoje nós poderíamos dizer que é um certo tipo de tiririca. E o joio se diferencia do bom trigo até o momento em que se desenvolve a espiga. Mas o joio tem uma semente selvagem. A cisânia representa o mal, o fruto ruim, que não serve para nutrimento, pelo contrário, faz mal. A parábola, pela boca dos servos, põe algumas perguntas que angustiam todos nós. De onde vem a cisânia? Devemos arrancá-la súbito? São interrogativos profundos. Se o patrão semeia a boa semente, de onde vem o mal? De onde vem o mal que está presente no mundo? O mundo é feito pelo Senhor e é criado para o bom desenvolvimento. O coração do homem, o coração do ser humano, é feito pelo Senhor e foi feito para o bem, foi feito para o amor. Por que então existe tanto mal? Porque sempre existiu o mal, e será que talvez vai existir para sempre? Também hoje, quantas vezes nos perguntamos: por que tanta maldade no mundo? Por que tanto terrorismo? Por que tanta injustiça? Por que tanta corrupção? Por que tantas pessoas, ao invés de construir a própria vida na honestidade e no bem, não pensam em outra coisa a não ser enganar, desfrutar, oprimir, roubar? Por que um jovem ou qualquer outra pessoa, ao invés de buscar viver a vida seguindo os valores do bem, do amor, do serviço, busca seguir o mundo e a sua mentalidade egoísta? Por que isso? Por que o mal quando Deus nos criou para o bem? Por que o mal quando Cristo nos salvou do pecado e nos deu o ensinamento do amor e a possibilidade de fazer o bem? Jesus afirma na parábola: foi algum inimigo que fez isso. O inimigo de Deus, o maligno, como já foi afirmado também no livro do Gênesis, o tentador do homem,
que quer pôr o homem na desobediência a Deus e assim arruína a si mesmo. A presença e a obra do inimigo podem expressar-se de várias maneiras, confundindo as ideias, confundindo as almas, fazendo aparecer aquilo que é mal como algo bom. Existem a liberdade e a responsabilidade do ser humano de deixar-se vencer pela tentação e realizar o mal, de crescer como joio ou de lutar contra o mal e fazer o bem, de fazer frutificar a boa semente da palavra de Deus. Jesus também fala do julgamento que acontecerá no fim dos tempos. O fogo que queima o joio. O Filho do Homem mandará os seus anjos, os quais recolherão todos os operadores do mal e os jogarão no fogo. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Trata-se, portanto, de cultivar a boa semente nas mãos de Deus e não de se tornar joio nas mãos do inimigo. Se esse é o desenvolvimento e a conclusão da vida dos homens, dos seres humanos, no meio tempo existe um ensinamento fundamental da parábola que Jesus quer que nós compreendamos. Os servos perguntam: queres que vamos arrancar o joio? Também nós, muitas vezes, sentindo-nos justos, queremos eliminar logo pessoas e coisas que espalham o mal. E a resposta é bem clara. O joio não deve ser arrancado súbito. Jesus nos ensina a não nos surpreender, a não nos escandalizar e nos dá instruções sobre como se deve viver na situação presente, em que o bem e o mal convivem inseparavelmente. O mundo, como também a igreja, não são feitos somente de justos. E se deve aprender a aceitar com paciência esse fato, sem por isso aceitar o mal. A paciência é motivada com o risco de realizar um julgamento apressado, enquanto não se deve julgar nada antes do tempo, até que volte o Senhor, como escreve São Paulo. Mas o ensinamento de Jesus, em todas essas parábolas, é muito encorajador. Em todo o tempo, o trigo está crescendo. Nenhum joio, nenhum obstáculo vai bloquear o crescimento do trigo. Então não precisa ficar impressionados ou angustiados por causa do joio, por causa das situações que nos fazem sofrer. Não. Muita semente cai em terra boa e dá muito fruto. A semente boa cresce abundantemente, mesmo no meio do joio. A semente pequena, como um grão de mostarda, pode se tornar uma grande árvore. E como um pouco de fermento, pode fermentar a massa. Este é o reino de Deus que é semeado. Este é o reino de Deus que cresce e que se desenvolve na nossa história e que leva à salvação dos justos que brilharão como o sol na casa do Pai. Diante dos problemas, diante do mal no mundo, precisa-se estar atentos a não perder a esperança. A esperança nada mais é do que a certeza de que o Senhor
realizará aquilo que prometeu. Trata-se, portanto, de acreditar em Deus. Trata-se de construir a esperança com o amor e com a caridade. A esperança, muitas vezes, nos é testemunhada pelos pobres, pelos mártires, por tantos profetas que Deus continua a suscitar em todo o tempo. É testemunhada pelos pobres porque os pobres sabem o que significa olhar para o futuro desejando que seja melhor. É testemunhada pelos mártires porque os mártires são tão unidos em Deus que são capazes de dar a vida porque sabem que existe uma eternidade que é infinitamente maior do que a nossa existência terrena. A esperança também é testemunhada pelos profetas do nosso tempo, porque esses profetas, mesmo conscientes dos problemas do mundo, eles sabem indicar a estrada do bem e do empenho para que se realize o projeto de Deus para o bem de todos. Caríssimos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos, o mal não nos deve escandalizar, mas deve fazer com que nos esforcemos de coração para continuar a construção do reino de Deus, começando pela nossa vida. O joio pode se tornar trigo. Vendo Jesus, a igreja constantemente se purifica e se renova. As inevitáveis escórias de joio se transformam em trigo puro e fecundo. Jesus, de fato, alerta: não, pode ser que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Jesus deu a sua vida por todos. O bom ladrão era joio, um joio que se transformou em trigo bom. São Paulo também foi joio. São Paulo era um perseguidor e se tornou um grande apóstolo. Ele mesmo vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro entre eles, e por isso encontrei misericórdia. Outro exemplo, Santo Agostinho, era um autêntico errante do pensamento e do coração, se tornou um homem entusiasmado e apaixonado por Deus. Ele vai dizer: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Mais um exemplo, São Francisco de Assis era um jovem mundano, crescido no meio da riqueza, da burguesia. Ele vai se tornar o santo da pobreza, um gigante de humildade e de penitência. E um último exemplo, São Francisco Xavier, que era um jovem nobre e vaidoso, e vai se tornar um missionário incansável da Ásia, um monumento de dedicação heróica à causa do Evangelho. E a lista, caríssimos irmãos e irmãs, poderia continuar. A misericórdia de Deus é inesgotável. A paciência de Deus é surpreendente. Esta é a grande vitória de Deus, uma vitória do bem sobre o mal. É a graça que nós queremos pedir ao Senhor neste domingo. Que assim seja. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos e uma semana abençoada com Jesus.